Hoje nós vamos falar de batalha espiritual. Então, nós vamos ver aqui a construção de uma fortaleza. No mundo espiritual, nós construímos fortalezas e às vezes nem percebemos. Eu quero deixar dois textos aqui. Jeremias, no capítulo 2, nós vamos ler a palavra do Senhor nos versículos 11 e o versículo 12, que está escrito assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem preceito algum. E nós ainda vamos ler aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, e nós vamos ler apenas os versículos 4 e depois o 18, que está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. E o versículo 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Ou seja, nós não podemos nos exaltar a nós mesmos. Nós podemos começar aqui fazendo uma pergunta. Eu quero perguntar para você o seguinte: como passamos de brecha para a fortaleza entre nós e Deus? É uma pergunta muito séria, porque brechas raras vezes são construídas conscientemente. São dificilmente dizemos para nós mesmos: agora vou criar um espaço para a minha carne, ou para o mundo, ou para o diabo fazerem o que quiser comigo. Quem teria coragem de dizer isso, não é verdade? Nós repreendemos em nome de Jesus. Porém, uma brecha não tapada, não resolvida, com o tempo se torna uma fortaleza. Nossos autoengano, nossas justificativas, ganha vida própria, crescem como raiz de erva daninha. Nós vamos ver que no Salmos de número 18, Salmos de número 88 e o versículo 14, nós vamos ver escrito assim, olha, o salmista ele faz uma pergunta, ele fala: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que esconde de mim a tua face? Olha a pergunta que o salmista faz, Então, quer dizer, às vezes firmam-se como um cimento quando nós não fechamos as brechas. É a mesma coisa quando você faz uma massa de cimento, você coloca ela ali, ela está molinha, não é? Daí a pouco você não consegue mais mexer com ela, porque ela vai endurecer. Assim é as coisas que guardamos no nosso coração. São as feridas da nossa alma, são as indiferenças, quando nós não sabemos discernir o que se passa à nossa volta. Então nós podemos dizer, o que antes poderia ser resolvido de uma forma assim, relativa, uma forma simples, direta, vai se tornar agora uma situação muito complicada. Eu achei interessante porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a palavra do Senhor vai dizer assim: olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E o versículo 26, em verdade te digo
que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagar até o último centavo. Ou seja, quando nós julgamos uma pessoa, quando nós falamos mal de uma pessoa, quando nós criticamos, nós estamos fazendo com que a dívida ela vai vir para nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos construindo fortalezas contra o nosso próximo. Então, eu quero falar para você a pergunta que eu fiz, né? Como podemos, né, fazer com que uma brecha, uma fortaleza, ela interfere entre a minha vida e Deus, entre a nossa vida e Deus? Olha o que está escrito na palavra do Senhor de Ezequiel, no capítulo 22, né, e os versículos 23 e 31, está escrito assim, olha, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, como com fogo do meu furor o consumirei. Fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. O Senhor ele está falando ali das abominações do povo de Israel que estava ali, né, adorando outros deuses, como nós lemos em Jeremias, né? Se você continuar lendo, você vai ver que vem falando que o povo trocou o Senhor por duas maldades, deixou a cisterna, a fonte de água, para cavar cisternas rotas, cisternas que não tinha fundamento, que não tinha água. Então, amados, é muito fácil, se nós não prestarmos atenção, a gente construir auto-enganos na nossa vida. Esse auto-engano vai nos levar, né, a focar características negativas de outras pessoas ou de um grupo. Aí nós vamos ver que apenas o que comprove, né, apenas comprovando o nosso discernimento sobre algo ou sobre alguém, nós não podemos estar olhando para a pessoa, né, pela sua aparência. Olha o que está escrito em Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23, está escrito assim: a candeia do corpo é o olho, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E o versículo 23, se porém os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Misericórdia, né, irmãos? Que nós possamos pedir ao Senhor para colocar luz nos nossos olhos, para nos livrar, né, das contendas, da rejeição, das indiferenças. Não demora muito, se isso acontecer, se os nossos olhos não forem bons, não vai demorar muito para acontecer a nós começarmos a nos exaltar, a exaltação pessoal. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes inconscientemente a gente faz isso, né? Aí começa dizendo, eu tenho, né? Eu entendo as outras pessoas, ou eu tenho um grupo que eu sou inserido nele, com todos os seus defeitos e problemas. Ou seja, a gente começa a falar, não, eu sou bonzinho, eu entendo, eu aceito, mas o nosso coração vai estar cheio de amargura, o nosso coração vai estar cheio talvez de raiva, de inveja, não é verdade? Nossa análise se torna uma autoprofecia, né? E dizemos, né, que é ruim de diversas formas, o que isso reforça para a nossa fortaleza. Ou seja, nós começamos a formar mais uma camada, né, mais uma camada no nosso muro, né, mais uma camada, né, de coisas ruins. A nossa construção ela começa a ficar agora cheia de problemas,
Quando nós percebemos que as outras pessoas podem ser ruins, nós agimos como se fosse, né? Tipo assim, tudo bem, isso aí vai passar, isso aí não é nada de errado. E às vezes nós começamos a falar mal das pessoas, nós começamos a julgar as pessoas para que nós não venhamos ter problemas com ela. Olha para você ver, ao invés de resolver o problema, ao invés de sentar e conversar, a gente começa a falar, não tem problema não, vamos orar para ela. E às vezes a gente fala isso com o nosso coração, com uma reação negativa, provando que achamos que estamos certo em tudo. Ou seja, só a gente que é certo, só você que é certo, o outro não. Então, amados, nós precisamos parar e nós procurarmos a entender e ver aonde está sendo provocada essa fortaleza, aonde começou. Nós precisamos buscar imediatamente, né, o fio da meada, aonde começou essa contenda, aonde começou a brotar essas coisas no meu coração. É necessário entender onde essas fortalezas foram construídas e agora começar um processo de destruí-las, jogar por terra, como nós lemos aqui, né, em 2 Coríntios, nós lemos que a nossa luta, ela é espiritual, ela não é carnal, mas elas são fortalezas que precisam ser vencidas, né, em Cristo Jesus. É o Senhor Jesus que vai nos dar o escape, é o Senhor Jesus que vai nos fortalecer, é o Senhor Jesus que vai trabalhar no nosso interior. E eu separei aqui Deuteronômio capítulo 12, os versículos 1 e 2, olha o que está escrito. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais para a possuir todos os dias que viver sobre a terra. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde, e derribarei os seus altares e quebrareis as suas estátuas e os seus bosques queimarei a fogo. Abaterei as imagens esculpidas dos seus deuses e apagarei o seu nome daquele lugar. Ou seja, há livramento, há saída. Basta nós abandonarmos, você sair de toda idolatria, você sair agora de toda barreira, de tudo aquilo que tem te levado a tratar mal as pessoas ou tratar bem com fingimento, com falsidade. O Senhor está falando conosco nessa hora. É necessário voltarmos para Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. A palavra do Senhor em Jeremias 33:3 está escrito: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que ainda não sabes. Está na hora de quebrar essas fortalezas. Nós sabemos que o mundo espiritual é real, o mundo espiritual existe, meu irmão, e nós precisamos estar ligados, estar voltados para que nós possamos estar recebendo do Senhor direcionamento, recebendo do Senhor livramento, recebendo do Senhor direcionamento para que nós venhamos a sair dessa situação, a sair, sabe, dessas contendas, dessa construção de brechas, tapar essas brechas que muitas das vezes o que vem causando são as injustiças, são, né, as malícias, são o pecado, as coisas que têm, né, nos afrontado e nós vamos guardando no nosso coração.
Então nós precisamos pedir ao Senhor que venha nos ajudar, que o Senhor venha nos livrar, como nós lemos, né, na palavra do Senhor, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruiremos, né, com raciocínio, com fortalecimento, com a busca de Deus, não com arrogância, não com levantes, não com injustiça, nem com pensamentos pecaminosos. O mundo espiritual existe e nós precisamos pedir ao Senhor. A batalha espiritual, ela existe. É uma guerra, amados. É uma guerra muito forte. E nós só vamos vencer através da oração, através do jejum, da consagração, na leitura da palavra, para que nós venhamos, né, administrar a nossa vida, administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que nós possamos entender que tudo vem de Deus, é para Deus e volta para Deus, é para a glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te envolva, que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento, porque quando nós descobrimos que nós ou outras pessoas foi pego em pecado ou em erro, precisamos discernir se foi uma simples, né, repentina queda ou uma doença emocional e espiritual, né, à altura das brechas ou fortalezas espirituais. O pecado ou queda simples normalmente é um incidente, né, único, onde a pessoa fez o mal sem perceber, né, a seriedade disso. E quando essa pessoa a gente mostra para ela, quando ela tem os seus olhos espirituais abertos para aquilo que ela fez de errado, o que vai acontecer? Vai acontecer o arrependimento, o conserto. Aí o nome do Senhor vai ser glorificado, né? Nós precisamos fechar as brechas antes que ela se torne como uma massa de cimento endurecida no nosso coração. Jesus te abençoe, Jesus te guarde e que o Espírito Santo de Deus te sonda agora, tirando do seu coração toda angústia, toda tristeza, toda raiz de amargura, toda maldição, seja ela hereditária, seja ela mandada. Eu repreendo em nome de Jesus e profetizo na sua vida paz, profetizo na sua vida libertação, vida de Deus, uma construção, mas agora uma construção firmada na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Jesus está voltando. Vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor para que o próprio Senhor venha nos dirigir, porque o Senhor é que nos ensina o que é útil e que nos conduz no caminho que nós devemos andar. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita presença de Deus e um coração limpo, um coração verdadeiro, um coração de amor. Amém? Deus te abençoe.